Então, eu sou Maria Clara Angeiras, sou jornalista, publicitária e trabalho na TV universitária há mais de 20 anos, há mais de 25 anos, na verdade. E trabalhei também em outras emissoras, trabalhei no Canal Futura, trabalhei na Tribuna, fiz trabalhos com a Record, com a Band, com a TV Cultura de São Paulo e com as próprias organizações Globo. Mas a minha paixão é a TV educativa. E foi dessa paixão e pelo interesse da pesquisa, pela curiosidade de jornalista, que nasceu o livro TVU Canal 11, a primeira emissora educativa do Brasil. Na verdade, essa história ela é embasada na tese de mestrado. E foi um mestrado em História da Educação, com foco na comunicação. E a partir daí, então, a gente saiu reconstruindo toda a documentação, toda a narrativa temporal, todo o cenário político e as diretrizes da política educacional e da comunicação da época. Então, a gente tem que lembrar que o ano que a TV foi criada foi 1968 e estava em vigência o AI-5, em pleno regime militar. Então, era um cenário, no mínimo, inusitado para se imaginar criar televisões. Mas o país também tinha um déficit educacional muito grande e havia muita gestão de capital estrangeiro no país, por conta de alianças políticas estrangeiras e financiamentos, principalmente vindos dos Estados Unidos. E dentro dessas políticas de reestruturação da educação e da política do país, os investimentos também previam o uso da tecnologia, do audiovisual, do rádio e da televisão para ampliar a educação. Esse investimento educativo ele implicava num crescimento e num avanço industrial, numa ampliação do parque industrial do Brasil. E com mais de 50% da população de jovens analfabetos, esse plano seria inviável se as pessoas não soubessem ler. E aí a televisão teve um papel fundamental na teleeducação. A TV Universitária Canal 11 ela foi inaugurada em 22 de novembro de 1968. E hoje ela funciona ligada à Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, compondo o Sistema Público Brasileiro de Comunicação. Também transmitindo a programação da TV Brasil como grade nacional, mas ela tem também a sua produção local. Então, nós temos programas de jornalismo, nós temos programas diários, nós temos interprogramas de jornalismo, nós temos programas de produção e, pontualmente, fazemos coberturas também de São João, de Carnaval, da valorização da cultura regional e além de especiais de musicais e que ressaltam a cultura e também a geografia e toda essa riqueza que a gente tem aqui em Pernambuco e no Nordeste. A emissora é também um órgão suplementar da Universidade Federal de Pernambuco e ela tem essa particularidade de ser um canal de broadcasting, é uma emissora aberta de televisão, mas ela é também um órgão suplementar da UFPE. Então, eu gosto muito de dizer que muita gente faz assim, a TVU, Canal 11, é a emissora da UFPE. Não, nós somos o UFPE. O Canal 11 é o UFPE, a TVU, a TV Universitária, é o UFPE. Em relação ao livro, para a gente contar essa história, como eu falei, se originou na pesquisa de mestrado, e para a gente contar essa história, a gente foi buscar o começo de tudo. Então, o começo de tudo está na política educacional. Então, qual foi a primeira vez que a palavra educação apareceu na Constituição brasileira? Não foi na primeira Constituição de 1824, nem na segunda. Só na terceira é que ela aparece, não propriamente a palavra educação, mas como que o governo é responsável pela formação escolar e tal. E somente lá para os anos 60 e 70 é que realmente se instituiu isso. A partir da política educacional que foi implantada no Brasil, buscando o desenvolvimento e suprir o déficit educacional, para que o país pudesse avançar mediante os implementos e os investimentos que eram feitos na área industrial, e a educação precisava acompanhar isso, o Brasil precisava dar esse salto, a televisão e o rádio tiveram um papel fundamental, principalmente a televisão. Então, aqui no Brasil já haviam algumas experiências pontuais, antes de 1968, de conteúdos feitos para a televisão, que eram exibidos em TVs comerciais.
Então, eram alguns programas com conteúdo educativo, algumas experiências, e aí a gente identificou algumas coisas em São Paulo, a gente identificou no Rio Grande do Sul, identificou também aqui em Pernambuco, mas que não caracterizavam um canal educativo. E a história da TVU realmente ela começou dentro de todo esse cenário da política educacional e do regime militar que havia no país, a gente não pode esquecer desse cenário, havia um controle dos meios de comunicação, veio um questionamento. Como é que em 1968, em pleno AI-5, começaram a ser distribuídas as outorgas de canais educativos quando a censura era mais dura e super rigorosa, tirando os direitos políticos e, sobretudo, aos meios de comunicação? E a pergunta que vem é a seguinte, e essa televisão educativa que nasceu, como as outras que vieram depois, até 1974, onde tivemos a implantação de mais de 9 emissoras educativas, mais de 9 outorgas distribuídas nos outros estados do Brasil, elas eram uma expressão cultural ou elas eram uma ferramenta de controle dentro do regime? Essa foi a pergunta que a gente procurou buscar no mestrado. Mas a resposta, vocês vão ter que ler o livro para poder descobrir, claro. Mas, enfim, a gente pode tentar construir um pouco esse cenário para facilitar esse entendimento. Em 1963, o professor Manuel Caetano de Andrade, que era do curso de arquitetura, ele assistiu num congresso realizado aqui na UFPE em Pernambuco, uma aula de desenho da professora Fernanda Ferracini através do vídeo. E aí ele vislumbrou aquele potencial multiplicador do conhecimento da escola fora da sala de aula. Procurou o reitor Murilo Guimarães e o vice-reitor Jônio Lemos e disse, vamos implantar um canal educativo na Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ser o primeiro canal educativo de televisão. E o reitor e o vice-reitor compraram a ideia e a partir daí começou uma longa jornada. Procuraram o Conselho Nacional de Telecomunicações, o CONTEL na época, e o CONTEL disse, ok, vocês querem uma outorga de canal educativo, a gente pode criar isso. Mas para ela existir, de fato, ela tem que existir de direito. Ou seja, ela tem que existir no regimento da Universidade Federal. A gente tem que lembrar que o ano era 1968, era o ano da reforma universitária, era o ano em que a universidade ela estava modificando toda a sua configuração, se dividindo em centros e departamentos acadêmicos, no sistema de crédito de disciplinas, ao exemplo do que se tem hoje em dia. Então, dentro dessa nova estruturação da UFPE, o CONTEL disse, é preciso que ela exista primeiro juridicamente para poder você ter uma televisão de fato. É a questão da existência do fato e do direito. E aí foram criados os órgãos suplementares e um desses órgãos suplementares era a TV Universitária, que mais tarde se transformou, com a chegada das rádios, se transformou no núcleo de TV e rádios universitárias, como a gente conhece hoje em dia, anexando a Rádio AM, que foi criada em 1973, e a Rádio FM, que foi criada em 1979. A partir daí, começou essa jornada desbravadora, né? A reserva de canais pelo Ministério das Comunicações e pelo CONTEL, e depois a cessão da outorga da TV Universitária, e o contrato que foi assinado em 1966, e depois disso a construção do prédio, que é uma história à parte. Esse prédio onde nós estamos aqui gravando, estamos no estúdio da TV Universitária, esse prédio tem uma história em particular, porque esse terreno aqui é uma área militar. Esse terreno, a gente descobriu durante a pesquisa, que esse terreno ele foi cedido à Universidade Federal de Pernambuco em comodata, para a instalação e criação de uma TV universitária, onde funcionariam os estúdios e a parte de produção da emissora. E que, caso esses itens não sejam cumpridos, o terreno teria que ser devolvido ao Exército ou o Exército ressarcido do valor. E a gente conseguiu localizar esses documentos junto ao Exército, junto à Secretaria de Patrimônio da União, fomos até Brasília, até o Ministério das Comunicações, buscar o documento de outorga original, buscar o contrato do CONTEL e conseguimos localizar esses documentos originais, muitos deles estão aqui nesse livro, para quem curte história vai encontrar, e também a planta original do prédio de 1966. Então, esse prédio, essa estrutura que a gente tem aqui, ele conta parte da história da TV brasileira, da TV educativa do Brasil. A gente faz parte, a universidade tem esse registro em seu patrimônio, não apenas no seu fazer televisão e na sua documentação.
Para contar essa história, como não existiam livros sobre o assunto, a gente buscou, claro, o embasamento teórico da pesquisa acadêmica, mas buscamos também nas portarias, nas documentações, como eu falei, do Ministério das Comunicações, do Exército, das secretarias e dos órgãos respectivos por onde tramitaram toda a documentação, mas também nas atas do Conselho Universitário da própria UFPE. E é muito engraçado porque, assim, toda unanimidade é burra. E ainda bem que a TVU não foi uma unanimidade. Nas atas do Conselho Universitário da época, você vê um verdadeiro quebra-pau de gente a favor e gente contra. Então, haviam, por exemplo, protestos de estudantes, em que esses estudantes diziam que para que dinheiro para uma televisão educativa? Se engenharia precisa de dinheiro, medicina precisa de dinheiro, direito precisa de dinheiro, e faziam protestos, enfim. E você tem um posicionamento também, uma divisão dos professores, né? Pelo mesmo questionamento, se esse investimento não seria melhor aplicado em outra área de conhecimento da universidade, mas há também aqueles que justificam e que defendem, e que a TV universitária seria o braço mais longo da UFPE. E assim o foi, porque a gente identificou convênios com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. O local onde os japoneses fizeram o estudo para a instalação da antena não foi por acaso. Essa área aqui é um vértice de sinal e a gente tinha na época, hoje em dia a legislação delimita mais, mas na época o nosso transmissor ele chegava até a Paraíba, até o Rio Grande do Norte. Então, foi uma estratégia comunicacional também na época, e os programas eram direcionados para a população, eles tinham um papel social. A gente encontrou convênios, não só de programas de disciplinas curriculares, como também um grande projeto de alfabetização de jovens e adultos. E esse projeto, ele era arrebatador, era uma grande vitrine da instituição e uma grande prova de que o conhecimento pode sim ser praticado, ser desenvolvido e ser apreendido fora da sala de aula, e que os veículos de comunicação têm um papel fundamental nisso. E hoje ainda tem não só como contraponto da mídia, que é vinculada aos ditames comerciais da audiência, mas também como, na medida em que você empacota esse conhecimento acadêmico e distribui ele dentro dos conteúdos dos programas, como pautas jornalísticas, como programas científicos, como programas de saúde, como serviço de informação para a população, como cultura, você está educando também pelo audiovisual e não sistematicamente como uma TV institucional. Quando a TVU foi criada, como toda a televisão no Brasil, se espelhando muito no modelo do rádio, né? Então, você tinha as telenovelas no rádio, né? Você tinha as radionovelas na televisão educativa. Hoje você tem as telenovelas, tínhamos o teleteatro. Então, tinha apresentação de concertos, mas tinha também a parte dela como TV instrucional. E aí, aquilo que eu falei, né? Você tinha os cursos, você tinha alfabetização de jovens e adultos, tinha programação infantil muito vasta. E acho que tudo isso tem um papel e está na memória afetiva das pessoas, né? Então, a gente encontrou documentação comprovando isso, encontramos mapas de alcance e pesquisas de audiência quantitativa e qualitativa da TV, que estão também aqui no livro, e encontramos relatos dos programas. Do ponto de vista da formação tecnológica, a TVU também teve um papel importante na formação dos profissionais de comunicação. Ela foi um centro multinacional de teleeducação, patrocinado pela OEA, em que havia o intercâmbio entre os profissionais daqui e profissionais de outros países, do México, da Venezuela, tinham professores dos Estados Unidos, tinham professores do Japão, tinham professores de vários países, da Inglaterra, e era muito rico. A gente localizou apostilas dessa época e depoimentos de profissionais dessa época. E esses depoimentos é que são a cereja do bolo. Porque como a gente não tem livros específicos sobre o assunto, a gente busca na documentação, mas a gente busca também na história oral. Então, nós temos 10 depoimentos de várias pessoas que passaram por aqui em diferentes níveis, para que a gente pudesse construir esse cenário, reconstruir esse cenário através dessas histórias e resgatar, comparando com os documentos que nós encontramos, resgatar e registrar
essa história da criação da TVU. Então, dentre eles, a gente tem uma pessoa muito curiosa, que é Otávio Carneiro, que Otávio, ele era vigia do terreno, ele trabalhou como assistente de pedreiro na construção da TVU. Depois, ele foi chamado pelo professor Luiz Maranhão, que era jornalista, e ficou responsável pelo departamento de cinema, que foi quem implantou o jornalismo, o telejornalismo na TVU. E as câmeras, na época, eram câmeras enormes, eram câmeras pesadas, não haviam as câmeras de externa, e o professor Luiz Maranhão, utilizando o equipamento de cinema, botou as primeiras equipes de jornalismo na rua para fazer isso. E o Otávio era o auxiliar, cuidava desse equipamento. Depois disso, ele se aposentou com 37 anos de serviço como chefe dos serviços gerais aqui de toda a estrutura do Núcleo de TV e Rádio Universitária. Então, é uma vida toda dedicada em várias fases da TV, né? Como temos também produtores de conteúdos e jornalistas que passaram por aqui, como eu falei, Luiz Maranhão Filho, Zé Mário Astragésilo, Maria de Jesus Bacarelli e tantos outros que passaram por aqui e que nos trazem um pouco da sua vivência e nos ajudam a construir esse cenário desse fazer televisão empiricamente. Embora haviam as diretrizes e as metas a serem cumpridas em termos de teleeducação e de cultura, mas havia também o fazer televisão empiricamente. Era a primeira outorga de TV educativa, era o primeiro canal de TV educativa. Então, essa experiência, a gente pode dizer que foi o embrião do sistema público de televisão educativa como a gente tem hoje em dia. Foi a TV universitária há 50 anos. De 68 para cá, a TVU passou por várias fases, né? Assim como a televisão no Brasil. Então, você teve a TV em preto e branco, em que era tudo feito ao vivo. Depois você teve o videotape, que passou a ser gravado e passaram a ter os recursos de edição. E a partir daí você tem a TV a cores. Mas a TV digital, ela representa um diferencial, porque não implica só na qualidade de imagem, mas ela implica num potencial também de interatividade e de outras várias ferramentas que estão sendo desenvolvidas e regulamentadas ainda no Brasil. E a TVU, ela tecnicamente passou por todas essas fases, e administrativamente ela também teve as suas fases do ponto de vista de conteúdo, né? E do ponto de vista de gestão. Então, se ela começou como uma TV cultural, passou por uma TV instrucional, né? Se dedicando mais à parte de conteúdo mesmo, de teleeducação. E depois ela volta à sua característica de TV cultural. De 1996 para cá, por uma decisão conjunta e uma discussão, eu diria acadêmica, mas também técnico-administrativa, porque através do corpo funcional e do entendimento do conceito de TV pública, houve uma transformação na grade de programação em que quem somos nós? Quem é o nosso público? Para quem nós queremos transmitir? E aí essa preocupação dentro do conceito de TV pública, nós somos uma TV pública, o que é necessário para sermos uma TV pública? Então, ampliar a participação da sociedade, e isso se vem se pleiteando atualmente, se busca, e essa construção, ela pode ser feita através de uma ouvidoria, ela pode ser feita através das redes sociais, ela pode ser feita através da criação de um conselho. Esse conselho ele pode ser deliberativo, ele pode ser consultivo, mas que ele seja uma escuta da sociedade. Isso é importante para que essa escuta ajude a direcionar a linha editorial da televisão. Porque quando você cria isso da maneira como nós criamos, em 96 e mais recentemente revisamos esse conceito e desenvolvemos coletivamente quais as políticas do Núcleo de TV e Rádio Universitária. Então, a política comunicacional, a política educativa, a política cultural e uma série de outras. É um trabalho que foi desenvolvido junto com a Procite. E eu acho que quando você cria essas políticas, você cria essas diretrizes e você encontra maneiras de dialogar com a sociedade, visando, dentro desse conceito de TV pública, produzir um conteúdo, não mais um conteúdo que seja de caráter acadêmico simplesmente, que seja de caráter cultural simplesmente, mas que ele seja principalmente de interesse da sociedade. E aí há uma transformação no direcionamento e na linha de diálogo e na linha de roteirização dos programas, para que se cumpra essa meta. Você cria um objetivo e você cria uma missão que está acima de gestões. Eu acho que essa é a conquista mais importante.
que a gente tem hoje na TV universitária e que a gente está exercitando, está amadurecendo, está aprendendo no dia a dia. E o bom, eu acho que a grande vantagem de sermos educativos é isso. Mas a TV universitária, a TVU, a TV educativa, a TV pública, as TV públicas têm baixa audiência qualitativa e não audiência quantitativa. Eu digo, olha, que bom que a gente pode se preocupar mais com o conteúdo e não simplesmente com quantidade, porque a partir do momento que você tem o conteúdo, essa quantidade, ela vem, ela chega, ela se aproxima. E no momento que você começa a empacotar esse conhecimento, essa cultura, de maneira a produzir produtos que sejam de interesse da sociedade, que venham preencher uma lacuna e uma necessidade e abrir um diálogo com a sociedade, você existe na sociedade, você é uma ferramenta de comunicação e eu acho que isso é muito importante. Uma outra grande sacada que eu acho da TV educativa é que nós podemos experimentar formatos, nós podemos formar profissionais. Então, a gente tem a característica também de uma TV escola. E aí nós trabalhamos com alunos de comunicação social, alunos de radialismo, alunos de cinema, alunos de jornalismo. E nós temos a possibilidade aí de atrelar a prática do fazer televisão num canal aberto de televisão ao conteúdo que é aprendido em sala de aula. E isso é maravilhoso, porque isso é uma troca para a gente enquanto profissionais e é um aprendizado, uma lapidação dos alunos para o mercado de trabalho. E é muito legal porque a gente começa trabalhando com os alunos e quando eles estão ficando bem afiados, bem bacanas, aí estão terminando o curso, aí, olha, eu vou para tal emissora. A gente, poxa, lá vai mais um, ele estava tão bom agora. Mas, por outro lado, a gente, poxa, que bom que ele está pronto, que ele bateu asas, sabe? Que ele está pronto para ir para o mercado, que ele está lapidado. Porque por mais que você tenha um laboratório de comunicação, o deadline de trabalho, o ritmo de trabalho, o compromisso com resultados dentro de uma emissora de broadcasting é diferente. Então, é uma vivência de mercado. E eu acho que isso acrescenta muito. E com relação ao alcance da TVU, a gente tem um alcance para a região metropolitana do Recife, Zona da Mata e parte do Agreste. A Serra da Russa impede o sinal de chegar até lá, até o sertão, sem uma repetidora. Mas a gente tem a TVU na internet. E, em breve, a gente está lançando agora, dentro das ações dos 50 anos, a Procite, o professor Décio, me informou isso recentemente, me mostrou já o protótipo, já está em testes, a TVU no celular. Então, eu acho que para o pessoal de Caruaru, para o pessoal de Bezerros e para os outros municípios do estado de Pernambuco e até de outras localidades vão poder acompanhar. Muitas vezes a gente, com as redes sociais, né, a gente comenta, publica nas redes sociais e divulga os programas e tal, e recebe muito retorno das pessoas. Eita, mas como é que eu assisto? Eu estou em São Paulo, eu estou em tal lugar. Então, essas ferramentas digitais vão poder possibilitar a esse público que não está no alcance do transmissor físico, do transmissor terrestre, né, do transmissor do sinal do broadcasting do canal 11.1, por enquanto 11.1, mas quando migrarem os canais da banda larga nós seremos o 40. Eu acho que a web possibilita fora do escopo da banda larga, as pessoas acessarem a nossa programação. Para as pessoas que se interessam pela história da televisão do Brasil, a gente tem aqui um pouco de política educacional para justificar a criação das TVs educativas. A gente tem a criação do cenário político para se entender em que contexto essas outorgas de televisão foram distribuídas e que papel elas tinham dentro do desenvolvimento do país naquela época. A gente tem como foi feito esse fazer televisão empiricamente e diariamente no depoimento dessas 10 personagens aqui do livro. E essa história a gente contou aqui dos precursores da TV educativa, dos modelos de televisão que foram adotados. A gente faz uma análise dentro dos conceitos de televisão não comerciais, a TV cultural, a TV educativa, a TV instrucional, a TV pública, e a gente analisa esses conceitos para, a partir da compreensão, da análise desses modelos de TVs não comerciais, a gente entender qual foi o modelo público brasileiro adotado.
E a partir daí, então, a gente conta a história da criação da TV universitária, do Canal 11, da nossa TVU, e vamos até a operação de rede, até meados da década de 1980, quando a gente entrou no ar o BrasilSat. E a programação, o BrasilSat entrou no ar em 1983, as emissoras começaram a se organizar em rede, e aí o que a gente tem de impacto logo de cara? É que o investimento que antes era feito em cada estado, em cada TV educativa, todo o dinheiro migrou para as cabeças de rede. E aí você tem uma grade de programação engessada, que era também um tipo de controle social, quando você engessa um conteúdo. Você tem o dinheiro, o financiamento que era distribuído para os estados, migra tudo para as cabeças de rede. E você tem o início de um sangramento nas TVs educativas que a gente vem lutando até hoje, até os dias de hoje. Então, a gente foi até o sistema, até ao início da operação de rede e as implicações dessa transformação. E o próximo livro, quem sabe, a gente aborda a partir daí até a era digital. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de televisão, e tem muitos documentos, tem fotos de programas, as pessoas vão poder conhecer bastante aqui um pouco desse fazer televisão, das primeiras coberturas de carnaval e dos programas como eles eram feitos naquela época. A gente vai encontrar bastante material. Então, eu acredito que, para quem é curioso e gosta de comunicação, vai achar muito, muito interessante, porque, na verdade, isso aqui é o registro de uma história até então não documentada.